Num aceno, semblante cansado, a igreja nos abandonou. Mas Cristo, jamais. Já falamos muito aqui nesse canal a respeito de pessoas que são usadas dentro do contexto evangélico das instituições chamadas igrejas, principalmente quando se trata de missionário, obreiros, auxiliares, diáconos, enfim, mão de obra, conhecida dentro do contexto como voluntário ou voluntariado. E quando chega um certo ponto, ou por idade, ou por doença, alguma enfermidade, a pessoa simplesmente é descartada. E essa é uma realidade dolorosa. E, infelizmente, meus amigos, cada dia que passa se torna mais comum do que você imagina. Dá uma olhada nesse desabafo aqui. Décadas servindo aos irmãos no templo. Tudo fazia, limpava, cuidava do som. Tocava, cantava, servia em tudo voluntariamente. Anos a fio. Tudo era eu. Perceba que ele fala voluntariamente e involuntariamente, ou seja, fazendo contra a vontade para obedecer a Deus. É claro que a liderança no caso. Eu, fulano, ajuda aqui, ajuda ali. Faz isso. Alguma coisa, liga o som, faz aquilo. Ah, acabou o culto. Limpeza, eu só. Outros iam para suas casas. Copos, papel, tanta coisa recolhia. Cadeiras fora do lugar, arrumava tudo. Anos e anos. Devem estar perguntando, sozinho? Não. Arrumei uma namorada, passou a estar comigo, casei com ela. Lembre, voluntário sempre. Décadas, sim, décadas. Missões, reuniões, conferências, congressos. Eu lá, eu e ela, voluntários. Cantina, fazendo pastel. Até que tudo muda, né? Novos pastores, novas lideranças, administração moderna, luzes LED, tudo isso aí. Administração moderna. É exatamente o que nós já comentamos aqui nesse canal. Pastores e obreiros da idade desse e mais idosos, muito mais na verdade, pagaram um preço de rua, de confronto para ganhar almas. Praças públicas recebiam pedradas. Meu pai é um exemplo disso, fazendo culto e chovia pedra. Tanto quando era evangelismo, quanto na própria igreja. Chuva de pedra. Eu lembro de um episódio que eu era bem pequeno e durante o culto começou a igrejinha coberta de zinco, fazia um barulhão, pedradas e mais pedradas. Esses caras faziam por amor ao resgate das almas, das vidas. E construíram, cresceu, a obra de Deus expandiu. Porém, entrou novos líderes que não sabem o que é pagar um preço por uma alma e transformar o evangelho em atrativo. Então hoje o evangelismo é atrativo. Quanto mais atrativo, mais o templo enche, mais salvação de almas acontece. Tudo pelo atrativo. Acabou o atrativo, não querem saber de Jesus, meus amigos. Diferente totalmente de um tempo que eu consegui pegar por ter nascido num berço evangélico, né? Filho de missionário, para quem não sabe, eu sou filho de missionário. E o que ele está falando aqui, novas lideranças, né? Enfim, é exatamente isso. A maioria dos pastores hoje não sabe o preço de uma alma. Sabe o preço, o valor que uma alma pode passar para o Pix da igreja. Tudo isso aí sendo substituído por colaboradores CLT. Minha esposa na cozinha, eu... Olha o detalhe. Conferência, congressos, eu lá, eu e ela, voluntários. Cantina, fazendo pastel. Até que tudo muda, né? Novos pastores, novas lideranças, administração moderna, luzes LED, tudo isso aí sendo substituído por colaboradores CLT. Minha esposa na cozinha, eu servindo, tudo fazíamos. 60 anos se passaram, sentado, olhamos para trás, agora no apagar das luzes de nossa vida, ninguém pede mais nada. Ou melhor, nem sabe quem somos, sentadinhos ali. Apenas dois velhinhos, sentadinhos participando dos cultos. Ah, ainda há pouco... Você entende agora o porquê que eu bato na... Geralmente estou falando aqui a frase que a igreja é um rodízio. Só permanece quem tem cargo. E chegou a idade, nem assim eles conseguem manter essas pessoas dentro da igreja porque o próprio sistema coloca para fora. Faça um teste na sua igreja e perceba que a maioria dos que estão desde o começo... são antigos, é porque conseguiram algum cargo dentro da igreja. Quem não se voluntariou, não alcançou algum cargo dentro do contexto, já pulou para mais de 10 igrejas.
Ou seja, rodízio, porta da frente aberta e a do fundo saída. E quando você não se mexe para sair, eles dão um jeito de te expulsar, te chamando de rebelde, endemoniado. Ah, o fulano, o irmão fulano é problemático, né? Então, jogo para fora. Eu recebi esse desabafo aqui, cara, e achei interessante vocês entenderem que não é só eu que falo as coisas aqui nesse canal relacionado a isso. Agora você imagina os missionários que são usados como atrativo para encher a conta da igreja e não povoar o céu. Velhinhos, sentadinhos participando dos cultos. Ainda há poucos, num aceno, semblante cansado, a igreja nos abandonou. Mas Cristo, jamais. Desabafo de um obreiro poucas horas antes de falecer. Ficou registrado com a família. Agora me diga, quantas pessoas já partiram dessa vida desprezado pela própria igreja que serviu? E eu estou falando só de quem conseguiu algum cargo. Foi missionário, evangelista, presbítero, pastor auxiliar. Imagina membros, a quantidade. E o problema é que a maioria das vezes a fala desses líderes é que o problema é o desigrejado, que ataca a igreja, que expõe a igreja. E esses problemas, como é que fica? Brasil, cara, uma nação com o maior número de evangélicos dos últimos anos. E cadê a transformação dessa nação? Bem pelo contrário. Expulsam os seus, menosprezam aqueles que deram a vida para construir o império, e o problema é o desigrejado. Zé, mas a recompensa está no céu. Cara, a questão aqui nem é questão de recompensa, mas sim é questão de simpatizar, cara, com algo que você está desfrutando, que não fez sozinho, que não levantou tudo isso sozinho. Tem pessoas por trás que hoje estão sendo maltratadas. Isso aqui é uma realidade dolorosa e, infelizmente, cada vez mais comum dentro do meio evangélico. O relato desse senhor aqui, que é de terceiro, pelo que eu entendi, mas nos comentários lá tem muita gente comentando a respeito do assunto, agradecendo a ele, enfim. Então, não sei se é um desabafo dele, como se fosse um diário, alguma coisa nesse sentido, mas a verdade é que esse relato toca exatamente numa ferida pura do sistema, a qual prioriza a engrenagem do sistema. Tudo para continuar rodando do jeito que o sistema rege. Pensa comigo, cara. O cara dedicou... Eu estou falando dele aqui, mas tem muitos, tá? Eu recebo aqui constantemente assuntos relacionados a isso, desabafo, pedindo para denunciar, enfim. Agora imagina, o cara simplesmente dedica a vida toda dele para limpar banheiro, organizar chão, arrumar os bancos, as cadeiras, né? Tudo de graça. Cuidar da cantina, conforme ele falou, para no final da história simplesmente ser descartado como se fosse um copo de plástico descartável. E eu fico me perguntando, cadê o evangelho de antigamente, que era visita aos doentes, visita aos afastados? Por que o irmão não estava vindo na igreja? Ia fazer uma visita. Ou seja, sentia falta de quem não estava mais frequentando. Hoje isso aí mudou, cara. Isso não é mais o propósito, não é mais o foco. Se você não tem mais força física, não consegue mais trabalhar de graça, voluntário, se você não consegue mais somar dentro da instituição, você simplesmente se torna invisível. Como ele falou, sentado num banco com um casal de idoso qualquer. Mas o cara limpou muito o chão. Limpou muito banheiro, arrumou muitas cadeiras, fez serviço pesado para manter a estrutura e para no final se decepcionar. Por isso que eu não me canso de falar aqui nos meus vídeos, cai fora, cara, de igrejas que você perceber que tem uma pegada administrativa de empresa familiar, sai fora desse contexto. Porque quando você não puder dar mais nada para ela, você simplesmente vai ser descartado e vai ser mais um número no grupo desse senhor. A dor desse senhor aqui, pode ter certeza, até deixa nos comentários se você já passou por alguma coisa nesse sentido. Mas a dor desse senhor é de muita gente. Passar o tempo todo doando a juventude, doando energia,
deixando de ter momentos com as famílias, até mesmo para a própria pessoa, porque final de semana, geralmente o cara trabalha de segunda a sexta, sábado, no final de semana que poderia curtir, ter uma programação com filhos e família, não, tem que estar dentro da igreja, ou seja, o sistema sugando, tanto fora quanto dentro. E aí tem gente que me questiona quando eu falo que a igreja é uma engrenagem do sistema, te tira o prazer de viver no final da história. E quando percebe é tarde demais, ou porque a idade chegou, ou porque a doença veio. Enfim, cara, a realidade nesse meio evangélico não é o que aparenta. E é claro que não dá para generalizar, mas é impossível ignorar que a maioria das lideranças atuais transformou o voluntariado em uma verdadeira mão de obra gratuita. Ou melhor, transformou em uma mão de obra gratuita descartável. Sugam até a última gota, né? Fazem de tudo. Depois que não tem mais nada, caldo nenhum, aí joga o bagaço fora. Isso não é evangelho. E se você está enxergando evangelho nisso aí, cara, lamento, você precisa, mais uma vez eu vou dizer, rever o seu conceito de cristianismo. E eu posso te afirmar que senhores igual a esse, igual tantos outros que eu converso, eles não querem reconhecimento, tapa nas costas, honrarias, aquela bajulação. A maioria não quer isso. Eles, na verdade, só querem o básico que a fé ensina, que é humanidade, amor e respeito, consideração. Porque se hoje estão dentro de templos luxuosos, até ele se refere a isso, né? Estão dentro de instituições gigantescas, é porque teve pessoas que ajudaram. Mas como essas instituições são empresas familiares, se tornou um verdadeiro rodízio, no final das contas o que acontece é exatamente a realidade que esse senhor aí relata. Igreja que tem tempo para levantar uma estrutura gigantesca, prédio, tudo do bom e do melhor, segurança, tecnologia de ponta, mas não tem tempo para ligar, para fazer uma ligação, mandar uma mensagem para aquele senhor que doou o seu tempo, até mesmo a sua vida, para isso estar acontecendo. Essa igreja está pregando qualquer coisa, meu amigo, menos o Evangelho de Cristo. Se você concorda comigo, deixe seu comentário aí embaixo que é importante. Ajuda a hypar esse conteúdo também. E se você tem algum tipo de relato parecido, eu vou fazer questão de ler. É só enviar para mim que eu vou fazer questão de estar lendo. Ajuda a hypar o nosso conteúdo que é importante. Me segue nas demais redes sociais. E esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.